Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de agradecer mais duas pessoas que eu esqueci, peço desculpa. Gostaria de agradecer o Irã, que fez o desenho do nosso cartaz, e a Tamara, que fez toda a diagramação do cartaz. E outra coisa para lembrar as pessoas é que a gente vai vender a rifa e quem puder ajudar é sempre bem-vindo com ajuda. Então a gente abre para as perguntas. A gente faz rodada de 3 perguntas. Faz uma rodada de 3 perguntas, os debatedores respondem. As perguntas eu peço para ser breve e serem objetivas. Quem se candidata? Enquanto as pessoas se candidatam, eu vou fazer a primeira pergunta. Vou usar aqui o perseverando, beleza? Eu queria perguntar primeiro para a Isabel, dentro dessa classificação historiográfica que você fez, onde se encaixa a interpretação do Bruet e do Sebastian Haffner, dentro dessa periodização historiográfica que você mais ou menos desenhou. E para o Berkovitch eu queria saber se ele poderia falar um pouco, não sei se você conhece esse debate do Carl Schmitt com o Benjamin, essa troca de cartas, porque eu fiquei pensando um pouco no George Agamben, quando ele fala de uma briga de 2 gigantes disputando um conceito que é o conceito de estado de exceção, né? A ideia de exceção é um dispositivo dentro, digamos, da Constituição mais democrática que existia na época, que era a Constituição de Weimar, só que o estado de exceção era para manter a ordem, então era uma ditadura que mantinha a ordem. No caso do outro, estado de exceção significava revolução. Eu queria perguntar para o professor Berkovitch, relacionado à oitava tese sobre o conceito de história de Benjamin, que se essa tese estava mesmo relacionada com a questão do nazifascismo na Alemanha e não relacionada diretamente ao estado de crise pré-guerra, né, da crise das frentes populares, né, o Pacto Germano-Soviético e o início, né, da Segunda Guerra Mundial. Assim, a minha pergunta é se a oitava tese estava relacionada com o fim da República de Weimar e se antes ela não estaria relacionada à explosão da Segunda Guerra Mundial, né, e a possibilidade de um Estado totalitário europeu, né, que viria dos Urais, né, afinal, com o Pacto Germano-Soviético, o totalitarismo se fechou na Europa, até Portugal. Né, sobre o que Benjamin estava falando? Se é nesse período da Grande 20 ou se é da urgência, né, do final de 1969. Tem mais alguém? Fala no microfone. Boa noite, eu sou Walter, da Faculdade de Direito. Gostaria de perguntar para o professor Gilberto duas coisas que na verdade estão articuladas, que é a atualidade da discussão sobre Weimar para a compreensão da Constituição brasileira, que eu sei que de uma certa forma é um pouco o horizonte teórico do professor. Então, por um lado, o artigo que permitia que o presidente se sobrepusesse ao parlamento na Constituição de Weimar, o paralelo entre esse dispositivo e o Instituto da Medida Provisória, que, aliás, é uma trilha de pesquisa aberta pelo próprio Agamben, que o colega acaba de citar. Por outro lado, a crítica do Carl Schmitt no Legalidade e Legitimidade, em que ele afirma que a Constituição de Weimar teria duas partes contraditórias, uma liberal e uma mais material,
enfim, e que essas duas coisas não poderiam andar juntas e que a verdade se vingaria. Enfim, o paralelo entre essa afirmação e as afirmações dos conservadores contemporâneos, de que é preciso tirar a gordura da Constituição, porque senão ninguém governa. E a gordura, é claro, são os direitos sociais. E dialogando um pouco com o colega, menos uma pergunta e mais um pitaco, se me permitem, eu tenho a impressão que a oitava tese do Benjamin são as duas coisas que você colocou ao mesmo tempo. Porque, como lembrou a Gamben, durante o governo do Hitler, a Constituição de Weimar não é derrogada, ela continua valendo, mas suspensa. Então, o estado de exceção que acabava com a República de Weimar era o mesmo que permitia a expansão hitlerista, por assim dizer. A suspensão da Constituição de Weimar, mas não o seu abandono completo. Não sei o que você acha, a gente pode até conversar depois. Obrigado. Onde se encaixa a interpretação do Bourruet e do Hafner? Então, o livro do Bourruet é posterior a essas pesquisas dos anos 60, né? Já incorpora isso. Inclusive, ele menciona o Korb e toda essa historiografia sobre os conselhos. Eu concordo com a leitura dele, eu utilizei muito, né, o livro dele na minha própria interpretação. E o que eu acho interessante na leitura do Bourruet, justamente, ele tem uma visão simpática à Liga Spartacus, a Rosa Luxemburgo, mas ao mesmo tempo crítica. Né? Crítica porque o que ele critica na tática da Liga Spartacus? Ele critica a falta de alianças que eles poderiam ter feito naquele momento com a parte mais à esquerda do espectro revolucionário, por exemplo, os delegados revolucionários. Esse foi o grande problema. Então, essa é a minha leitura, eu acho que ele está inteiramente certo. Os espartaquistas tinham eram esquerdistas demais naquele ambiente, né? É como se eles não estivessem levando em consideração uma correlação de forças que existia naquele momento. E no caso da Rosa Luxemburgo, que tem uma posição, inclusive, moderada, né, perto das bases da Liga Spartacus, mesmo a Rosa Luxemburgo tem uma postura no momento da Revolução. Eu analiso isso na minha tese de doutorado, porque eu fiquei muito impressionada. Como é que uma pessoa que tem uma postura, digamos assim, sensata e moderada, né? No caso, aquele trecho que eu li, né, que é totalmente antigolpista, era contra o levante de janeiro, porque ela sabia que não tinha condições de que aquilo pudesse ser um levante vitorioso, porque eles não tinham base de massas. E ela diz, bom, mesmo que a gente fosse vitorioso em Berlim, como é que faria com o resto da Alemanha, etc. Né? Então, era contra exatamente por isso, porque como ela tinha uma postura socialista democrática acima de tudo, um golpe não era exatamente, não fazia parte do seu ideário. Mas o que acontece? Essa postura da Rosa, moderada, vamos dizer assim, ela sempre fica verbalizada a portas fechadas. Publicamente, a figura que aparece é a figura que escreve os artigos, os editoriais do jornal do Partido Comunista, da Rotefa, da Bandeira Vermelha. E num determinado momento, ela incita justamente a derrubada do governo e a não fazer alianças, e ação e mais ação. Então, é uma postura retórica e totalmente equivocada. Então, o Bourruet faz a crítica disso com toda a razão. No caso do outro historiador que você pergunta, o Sebastian Hafner, enfim, ele teve que ir embora da Alemanha, inclusive, né? Foi perseguido pelo nazismo, se não me engano. Eu li recentemente as memórias dele, que ele conta como é que ele viveu a ascensão do nazismo, é uma coisa muito impressionante. E essa história que ele faz da Revolução Alemã é de uma vivacidade, é uma coisa incrível. E ele também tem uma postura de simpatia pelos espartaquistas e contra
todas as lendas a respeito da Revolução Alemã, como ele diz, e sobretudo a lenda da punhalada pelas costas. Mas ele, e é muito crítico da social-democracia majoritária, e ele diz, inclusive, que o que faz um país adoecer são justamente a falta de revolução no país. É isso que faz todo o drama, não me lembro mais exatamente como é que ele formula, mas a ideia é essa. Todo o drama de um país, o que faz falta é revolução, uma revolução vitoriosa. Então ele compara com outros países, aqui as revoluções foram vitoriosas, as revoluções burguesas, no caso, né, a França, da Revolução Francesa e tal, e ele lamenta que no caso da Alemanha nunca tenha tido essa revolução. E no caso, enfim, tem uma visão da Revolução de 18 favorável à esquerda. E acho que nesse sentido, ele, embora o livro dele seja anterior a essas pesquisas, ele fecharia com essa linha historiográfica dominante hoje.